missionária tem liberdade, missionária, tá? Você tem liberdade de fazer aquilo que o Espírito Santo lhe ordenar. Nós estamos na casa do Pai, na casa de Deus nós temos liberdade, né? De adorar Ele e também de nós receber da parte dele aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, a irmã tem a liberdade de orar e a missionária já passa para entregar a mensagem de Deus. Aleluia! Glória! Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor nessa noite, amém? Amém! Incline a tua cabeça nesse momento, vamos falar com o Senhor. Glória a Deus! Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante a tua santa presença nessa noite. Pai querido, ó Senhor amado, nós não sabemos, Pai, o que cada um necessita nesta noite, mas eu sei que tu o sabe, Pai, porque cada um chegou aqui, o coração de cada um dos teus filhos nesta noite. Pai amado, abra a janela do céu sobre este lugar nesta noite. Começa derramando a tua glória, do teu poder, da tua unção neste lugar. Que ninguém venha sair daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou, mas alimentado, renovado, restaurado, avivado pelo poder da tua palavra, Senhor. Toma a tua serva nas tuas mãos neste momento, Senhor. O teu vaso está preparado. Enche, usa ela conforme te apraz nessa noite. Fala os nossos corações nessa noite, porque nós estamos prontos para receber de ti o que tu tens para nós nesse lugar, Pai amado. Tem total liberdade, Espírito Santo, para agir nas vidas desse lugar nesta noite. Vem, Senhor, com teu poder sobre esse lugar. Aleluia. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo na vitória, já em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Deus poderoso! Aleluia. Para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Ele vai colocar para nós o fundo, pode deixar no ambiente mesmo. Glória a Deus! Vamos aproveitar que nós estamos em pé e vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículos 15 ao 17 e depois o 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 15 a 17 e o 26. Que nos diz o seguinte: E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os encontrareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vamos repetir esse pedaço. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrareis no fim do vale. Aleluia! Diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parados e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 26. Ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje, ou Vale da Bênção. Vamos poder sentar em nome de Jesus. Glória, aleluia. Eu agradeço o convite, né, há muito tempo que nós não víamos as irmãs, e depois nós vimos no congresso ano passado das irmãs. Aleluia! Mas eu também tenho um carinho muito especial pela irmã Giovana, porque em um período que ela estava fazendo muitas campanhas em Santa Maria, fez uma campanha na igreja lá onde o pai pastoreia, e nessa época eu estava grávida da minha primeira filha, e fui desenganada pelos médicos. Os médicos me deram 15 dias para mim perder o bebê. E ela fazendo a campanha lá, orou por mim, saiu de lá, veio até a casa da minha mãe, onde eu estava deitada, e veio e orou por mim. Glória a Deus! E determinou que o Senhor ia dar a vitória. Amém! Hoje eu tenho a minha bênção, ela já está com quase 10 anos. É uma bênção mesmo, ela canta, ela prega. Já com essa idade o Senhor usa ela poderosamente. E a tenda se alargou, porque agora eu tenho mais uma, né? Eu tenho duas.
uma com 9, outra com 2 anos, que até não trouxe hoje, não tinha espaço no carro, porque senão nós não íamos parar muito. A pequena, principalmente, bastante agitada. Mas a gente fica feliz de rever os irmãos, estar aqui, porque é a prova que Deus faz o milagre e a bênção através da vida dos irmãos. E muitas vezes a gente recebe uma oração, nunca mais vê aquele irmão, ou demora tempo para ver, mas o Senhor sempre confirma pela sua palavra. Amém? Trago um abraço também do pastor Sérgio, nosso ministério ali, os irmãos. Que são felizes também nessa comunhão com o Senhor. A gente não cuida a placa da igreja, a gente sabe que é um povo que teme a Deus. E nessa noite nós estamos aqui para falar do amor desse Deus poderoso, esse Senhor que está falando através dos louvores nessa noite, esse louvor que o Senhor está falando com a sua igreja, essa palavra que o Senhor quer falar. Eu estava meditando a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente, como é pentecostal, né, a gente quer receber uma mensagem de Deus, aquelas mensagens assim, para popular, saltar e falar em línguas estranhas. Mas o Senhor falou no meu coração de um modo diferente. Nessa noite a mensagem, eu achei um pouco ela diferente daquilo que o Senhor fala e faz muitas vezes nas igrejas. Por ser do Senhor tem um motivo especial, por isso Ele nos trouxe Santa Maria. Chegamos aqui, aí derramos a entrada para faxinar, já estávamos quase perto de Restinga, para poder vir voltar para casa. Aí nós estávamos conversando no carro, olha, a dificuldade é tanto porque a benção é grande. Glória a Deus. E vimos e o carro quase aquaplanou na pista ali, na dificuldade, vamos ter que diminuir a velocidade, não vou conseguir chegar lá a tempo. Preocupados que nós não íamos achar. E aí nós começamos a falar, imagine os missionários que não tinham carro para levar a palavra do Senhor e mesmo assim levavam. Então a gente tem que dar glórias a Deus por estar podendo levar a palavra do Senhor, porque Ele tem escolhido os seus vasos para usar conforme a sua vontade. E nessa noite o título da mensagem é O Deus dos Vales e o Deus dos Montes. Glória a Deus. Essa palavra que se fala aqui é a respeito de um período onde Judá era governado pelo rei chamado Josafá. Esse rei era um rei tinha um temor muito grande de Deus. Toda vez que ele tinha que sair à batalha, toda vez que ele tinha um intento muito importante, primeiro ele consultava o Senhor. Primeiro ele consultava os profetas de Deus. Ele tinha um temor da parte de Deus. Diz a palavra do Senhor que no 3º ano do seu reinado, ele fez algo extraordinário em Judá. Amém. Os demais cidades do povo de Israel já estavam caindo em adoração a imagens, a ídolos, a idolatria. Mas Josafá fez em Judá algo tremendo. Ele mandou levitas e sacerdotes descerem para a população e mandou que eles ensinassem a lei do Senhor a todo o povo, a toda a nação, para que conhecessem o Deus verdadeiro, para que derrubassem os postes ídolos, para que destruíssem o altar da idolatria, para se tornassem ao Deus verdadeiro. Aleluia. Então Josafá era um rei que tinha um temor de Deus, que conhecia o Senhor e conhecia aquilo que Deus tinha feito. Aleluia. Por vezes ele foi também, se aliou em batalha com o rei Acabe, mas mesmo assim, antes de ir para a batalha, ele queria consultar a voz de Deus. Ele não aceitava qualquer profeta, não. Ele aceitava a voz dos profetas de Deus. Aleluia. Mesmo quando a voz do profeta de Deus não era para passar a mão na cabeça do rei e dizer, vai que Deus é contigo, não. Às vezes a mensagem de Deus era completamente ao contrário, se você for, você não vai retornar. Porque Deus tem algo com o seu povo que é o compromisso pela sua palavra, o compromisso pela verdade da sua palavra. Muitas vezes nós queremos ver de Deus algo, nós queremos que o Senhor sempre responda para nós aquilo que nós queremos ouvir. E às vezes nós não entendemos que Deus também quer falar conosco pela sua palavra, a sua vontade. Então Josafá foi um rei que sabia ouvir a voz de Deus, que sabia reconhecer quando Deus falava, até mesmo quando a profecia não era aquilo que agradava o coração do rei. Porque ele conhecia o Deus de poder, ele conhecia o Deus que fez uma aliança com Abraão, ele conhecia a história do povo de Israel. E ele sabia que Deus, quando o rei está na direção de Deus, ele governa sabiamente. Agora, quando o rei não está na direção de Deus, é triste.
conhecer. Então o rei Josafá era um rei que tinha um temor de Deus, um conhecimento de Deus. E diz a palavra do Senhor que em um determinado momento se juntou uma coligação de 3 povos para se lutar contra o povo de Israel, contra o povo de Judá. Diz a palavra do Senhor que essa coligação ela era formada pelos moabitas, pelos amonitas e pelos neomitas, ou seja, eram povos que habitavam no Monte Seir. Deus poderoso. Esses povos que habitavam no Monte Seir provavelmente eram descendentes de Esaú. Então esse povo, eles tinham um conhecimento, eles conheciam o Deus de Israel. Eles sabiam que Deus havia dado vitória para o povo de Deus. Eles sabiam que Deus havia escolhido a nação de Israel para ser a nação exemplo, para ser a nação do Senhor, para ter aliança com Deus. Aleluia. E eles se juntaram de uma maneira que era para exterminar Judá, era para acabar com o governo, era para destruir o povo de Deus. Uma coligação com 3 povos diferentes. E diz a palavra do Senhor que isso formou um numeroso exército, um exército muito poderoso. Desses povos que não tinham amor, eles não tinham misericórdia. Deus poderoso. Esses povos que durante todo o tempo, desde a peregrinação pelo deserto, que o povo entrou na terra prometida, até o povo conquistar a sua terra, diz a palavra do Senhor que eles fizeram muitas coisas para prejudicar o povo de Deus, que eles procuraram muitas vezes matar o povo de Deus, que eles procuraram exterminar o povo de Deus, que eles procuraram fazer coisas terríveis, que em um determinado momento, até mesmo numa guerra em que o rei Josafá foi, quando eles se juntaram para a batalha, o rei Moabita, diz a palavra de Deus, que Deus deu a vitória, que falou pelo intermédio do profeta Eliseu, que Deus deu a vitória para o povo de Israel. E quando o povo vai lutando contra o rei Moabita, diz a palavra do Senhor que foi algo tão abominável que ele fez. Ele pegou o filho do rei Amonita, do rei de Edom, e sacrificou para os deuses em cima do muro. Diz a palavra do Senhor que isso foi grande abominação para o povo de Israel. O povo não quis nem mais batalhar contra ele. Então esses povos, eles eram povos adoradores de deuses terríveis, que exigiam sacrifícios humanos, que exigiam muitas coisas. E um povo que não tinha piedade, um povo que não tinha amor. Então era essa nação que estava coligada, os moabitas, amonitas e neumitas, habitantes do Monte Seir, estavam coligados para ir à batalha contra Judá. E o rei Josafá, quando ele ficou sabendo disso, diz a palavra do Senhor que ele teve medo, ele temeu. Mas imediatamente quando ele teve medo, quando ele temeu, vocês imaginem o que ele fez. Ele chamou a nação, ele convocou a nação de Israel, ele foi para o templo e convocou um jejum de toda a nação, oração de toda a nação. Ele juntou, diz a palavra do Senhor, todos que vinham, tanto de Jerusalém como de outros lugares de Judá. Ficaram perante o pátio do Senhor ali no templo, e o rei se colocou em pé e o rei começou a orar. Oh, Deus, e na sua oração o rei colocou diante de Deus tudo o que estava acontecendo. Reconheceu que Deus era um Deus de poder, que havia tirado o povo lá da escravidão do Egito, que havia dado uma promessa para Abraão, que havia o salvado de diversas maneiras, que havia feito milagres e que havia uma promessa para o povo de Deus. Oh, glória. Ele sabia e Deus tinha para eles algo muito tremendo. Oh, Deus. Então ele ora e se coloca diante de Deus e reconhece que eles são impotentes, que eles não têm como vencer o exército que está ali se colocando contra eles. Deus poderoso. Oh, Deus. E neste momento, enquanto o rei está orando, enquanto o rei está clamando ao Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus tomou um levita chamado Jaziel. Oh, glória. E fez aquele levita um profeta naquele momento. E ele profetizou e disse para o povo de Israel: assim diz o Senhor, vocês vão para a batalha, vocês vão descer lá. Do versículo que nós lemos: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã desceis contra ele,
eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os encontrarei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parado e vede o livramento do Senhor para conosco. Glória a Deus. Aleluia. Deus fez uma promessa para o povo, que eles iriam para a batalha, mas que eles não iam lutar. E que era para o povo ficar esperando, ficar parado ali, vendo que Deus ia fazer algo extraordinário. Aleluia. Eu creio que o povo se encheu ali de fé no seu coração, porque Deus estava falando para a nação. Deus estava falando, Deus estava ali enchendo o coração de Josafá de esperança e de fé, porque ele sabia que Deus tinha para ele. Oh, Deus. Diz a palavra do Senhor que no dia seguinte, pela manhã muito cedo, o povo desceu para a batalha, o povo de Judá. Aleluia. E quando eles chegaram em um determinado momento do caminho, diz a palavra do Senhor que o rei parou e disse para o povo: olha, nós sabemos que Deus vai nos dar a vitória, então agora nós vamos ir louvando. Juntou-lhe os levitas, juntou todos que faziam parte do coral do Senhor, e se agora eles é que vão puxar o exército, eles é que vão ir na frente. E diz a palavra de Deus que eles começaram, que eles romperam no louvor. Aleluia. E começaram a louvar a Deus. E o louvor daquele povo começou a chegar diante do trono da glória. E diz a palavra do Senhor que quando aquele coral ia louvando ao Senhor, ia descendo pela ladeira de Ziz, ia se encontrando ali perto do deserto. Diz a palavra de Deus que Deus desceu e deu uma confusão entre aqueles povos. Era uma coligação de 3 povos: amonitas, moabitas e neomitas. Ali desceu uma confusão sobre eles, e eles começaram a matar-se uns aos outros. Eles se exterminaram ali. Glória a Deus. Você falou assim que quando o povo de Israel, quando o povo de Deus chegou lá na batalha, eles só puderam ver que todo aquele exército estava exterminado. Deus Que poderoso. aquela imensa coligação que tinha se feito para tentar derrubar o povo de Deus, eles mesmos tinham sido confundidos. Oh, Deus. Aleluia. E ali naquela confusão que o Senhor permitiu, eles começaram a matar-se a si mesmos. E diz a palavra do Senhor que quando o povo chegou lá, o povo somente trouxe os despojos da batalha, ou seja, tudo aquilo que ficou lá no campo de batalha. A palavra de Deus diz que levaram 3 dias para recolher todos os despojos de guerra, ou seja, que tinham todas as armas, os metais, porque naquela época o povo não tinha um local onde se fabricavam armas. Então nas batalhas eles levavam todas as armas que eram capturadas do exército inimigo. Para quê? Para fortalecer o seu exército. O exército nesse momento, diz a palavra do Senhor, que os exércitos eles não eram pagos, eles não recebiam salário. Eles viviam das guerras. Quando eles iam vencendo os povos, eles levavam os despojos de guerra para que eles sobrevivessem, para que eles estivessem na sua vida. E ali eles levaram joias, levaram armas, levaram tudo aquilo que o povo deixou lá. Levaram os despojos de guerra. Deus confundiu o inimigo. Só que nessa noite, eu quero falar, Aleluia. não sobre a batalha, Glória a Deus. mas sobre o local de guerra. Amém. Aleluia. Deus dos vales, Deus dos montes. E eu encontro na palavra do Senhor 4 lugares que a palavra menciona, e lugares inclusive que na Bíblia não encontro novamente a mesma referência. Primeiro lugar que eu encontro aqui é o Monte Seir. Oh, Deus. Aleluia. Porque lá no Monte Seir era o lugar onde moravam esses povos. O Monte Seir foi um local que quando o povo de Israel conquistou a terra prometida, quando eles foram entrar em Canaã, eles passaram pelo Monte Seir. Eles passaram lá. Só que Deus disse para o povo de Israel o seguinte: olha, vocês vão fazer a volta, vocês não vão entrar por aqui. Vocês não vão provocar guerra contra os moabitas, não vão provocar guerra contra os amonitas, e não vão provocar guerra com os descendentes de Edom, porque eles são os descendentes de Esaú, eles são os descendentes de Ismael, portanto eles são irmãos de vocês. Então Deus disse para o povo de Israel que eles não tinham que entrar, provocar batalha
do Monte Seir, daquela região ali, porque eram descendentes também de Abraão, porque também eram povos irmãos. Deus tinha dado a promessa para Abraão. Deus tinha dado a promessa que viria através de Isaac. Mas como Abraão teve Ismael com a serva de Sara, Agar, Deus deu para eles também uma parte de bênção, que eles também teriam uma nação. A palavra do Senhor nos diz também, quando nasceram os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, ele tinha o direito de ser primogênito, mas a palavra do Senhor também nos diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura, ele vendeu por um prato de lentilha de cozido para o seu irmão. E o seu irmão posteriormente enganou seu pai e recebeu a bênção de Deus. E por causa disso, Esaú disse que ia matar o seu irmão. E isso causou algo terrível, que depois Jacó teve que fugir. Passado muito tempo, ele retornou ao encontro com seu irmão, e pela misericórdia de Deus houve uma reconciliação. Mas os seus descendentes, os descendentes de Jacó, que eram os descendentes de Esaú, que eram os edomitas, eles tinham uma sede de vingança contra o povo de Israel. Havia entre eles uma rixa, uma briga. E quando o povo de Israel muitas vezes precisou deles, eles não ajudaram, pelo contrário. E lá no final da palavra de Deus, e quando a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo, queimou os muros, e o povo começou a fugir, eles começaram a fazer armadilhas e matar o povo de Deus. Tanto era a vontade de brigar. Só que eram povos irmãos. E aqui, irmãos, o primeiro mistério de Deus para essa noite. Primeiro lugar, Deus dos vales, Deus dos montes, é o Monte Seir. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes é entre irmãos, muitas vezes é com aquelas pessoas que a gente ama, muitas vezes é aquelas pessoas que a gente conhece, que na hora da luta, que na hora da dificuldade, que na hora que você precisa, vai virar as costas para você. Oh, Deus vivo. Aleluia. Aquela pessoa que você espera, que vai te estender a mão, é teu irmão, você sabe, é teu amigo. Era um povo que tinha que estar lado a lado com você. Era alguém que tinha que dizer: ó, eu vou te ajudar a carregar a cruz, eu vou ombrear a causa contigo. Só que na hora da luta, essa mesma pessoa vai deixar você para trás. Glória a Deus, aleluia. Só que o nosso Deus é um Deus também dos montes. Ele não nos desampara, mesmo quando o nosso irmão nos abandonou. Oh, Deus, aleluia. Ele não nos desampara, mesmo quando muitas vezes o nosso irmão não nos dá valor. Ele não olha por nós, ele não tem misericórdia, porque eram assim aqueles povos que tratavam Israel. Eram povos que teriam que estar ali ajudando o seu irmão, e eram povos que tinham que estar ali levando também o povo de Israel adiante. Mas ao contrário, eles sabiam que Deus tinha uma promessa para Israel. Então, ao invés de ajudar o seu irmão, eles fizeram de tudo para exterminar com o povo de Israel. E muitas vezes na história eles tentaram. Oh, Deus, aleluia. No templo da rainha Esther, por últimas vezes, os amalequitas tentaram também destruir o povo de Israel. Então eram povos que queriam acabar com a promessa de Deus. Oh, Deus vivo, aleluia. E muitas vezes Deus tem promessa para você. Glória a Deus. Deus tem uma chamada para você. Deus tem algo para você. E você muitas vezes está esperando que o teu irmão, que o teu amigo, o teu companheiro vai levantar a bandeira junto contigo e vai abrir a causa junto contigo. E é nessa hora que ele diz: é só sonho. Deus amado, aleluia. Sonha, sonhador. Oh, Deus. Isso nunca vai acontecer. Mas é mistério. Deus tem algo tremendo na minha vida. Oh, isso é para os outros. Deus poderoso. Alguém que vem aleluia. abafa a tua chamada. Não é bem assim.
Só que Deus quer que você entenda que Ele é o Deus que não desampara. Mesmo quando teu irmão, quando teu amigo, quando a tua família olha para você e diz que você não tem condições, que você não vai chegar lá, que não vai fazer diferença alguma, que você não vai crescer, Deus vem e diz que Ele é o Deus dos montes e não interessa se o teu irmão não estender a mão, a vingança dele vai ser Ele terá contigo. Oh Deus, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz por intermédio dos profetas, e Deus fala que o dia da vingança pertence a Ele e que Ele daria a recompensa para o Moabita, para os Amonitas e para os Neomitas. Oh Deus vivo, aleluia. Então, se o teu irmão não valoriza o teu chamado, a obra que Deus tem contigo, a esperança que você tem, aquilo que você fala, Deus valorize muito. Aleluia. Ele vai te levantar e não importa quantos podem olhar para ti e dizer que você não vai sair do chão. Deus pega e te diz: eu sou o Senhor dos montes. O segundo lugar aqui é a ladeira de Ziz. Ziz, eu não encontro esse texto, essa palavra, essa menção, essa ladeira em nenhum texto bíblico. Não encontro. Eu pesquisei na palavra do Senhor e não encontrei nenhuma referência a não ser nestes versículos aqui. A ladeira de Ziz. A ladeira era simplesmente um lugar de entrada, onde os povos desciam pelo Monte Seir. E aí seria um encontro, porque o povo ia sair de Jerusalém, ia sair de Judá, e ia encontrar próximo ao deserto. Só que Ziz, a palavra Ziz era uma mitologia judaica. Judeus contavam lendas e histórias que Ziz era uma grande ave, que tinha asas de uma grande envergadura. E essa grande envergadura das asas desta ave encobriam a luz do sol e traziam a escuridão. E o que vem aqui pela palavra do Senhor é o meu entendimento que a ladeira de Ziz simplesmente é um lugar de escuridão. É quando você está numa luta, numa prova, e se encontra no ponto mais escuro, descendo a ladeira de Ziz. Oh Deus, aleluia. Que você não enxerga a saída, que você olha e não contempla a vitória, que você vê e não vê a solução, que você não consegue olhar além, que os seus olhos espirituais estão fechados, que você não consegue contemplar o que Deus tem para ti. E aqui a ladeira de Ziz, ela representa isso para o povo, porque eles teriam que descer essa ladeira. Ou seja, Deus estava dizendo para eles o seguinte: vocês vão descer no escuro mesmo, porque sou eu que vou guiar. Oh glória, aleluia. Grande Deus. Deus quer que nós venhamos enxergar a vitória, irmãos, antes que ela chegue. Porque muitas vezes, quando nós encontramos no ponto mais escuro da nossa luta, mais escuro da nossa vida, nós não conseguimos enxergar que Deus tem para nós e a vitória está logo adiante. Oh glória, aleluia. Então aqui o segundo lugar é a ladeira de Ziz. O terceiro lugar, diz a palavra do Senhor, que logo depois que eles desciam a ladeira de Ziz, eles desciam a ladeira e logo em frente eles iam se deparar com o deserto de Jeruel. E meditando na palavra, olha que situação. Eles estão lutando contra o povo do monte. Deus manda eles descer a ladeira de Ziz. E logo à frente, o que tem? Um deserto. Ai, Deus. Oh Jesus, aleluia. Fica difícil enxergar a bênção aí, né? Tem que descer a ladeira no escuro. E quando desce a ladeira, eu desço e me encontro de frente para um deserto. Deus poderoso. Deserto, irmãos, é lugar de provação. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de sede espiritual. Deserto é lugar de carência espiritual. Deserto é tudo isso na nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por um deserto de sequidão, onde nós não conseguimos ver Deus falar conosco, onde nós clamamos e parece que Deus não responde,
onde nós estamos ali esperando receber a água do Senhor e parece que a água não chega. Nós estamos sempre com sede, nós não conseguimos